Olá, seja bem-vindo. Você está no EXP com Cláudia Fumi e uma questão de linguagens. Vamos olhar aqui o comando, ele diz assim: as significações afetivas engendradas no fragmento. Bom, o fragmento é esse texto, nós temos significações afetivas engendradas aí. Pressupõe o reconhecimento de quê? Então, se eu tenho aqui significações afetivas, elas pressupõem que eu reconheça alguma coisa. Então, se a gente olha, a gente diz assim, o que está aqui afetivamente vai me mostrar alguma coisa. Ficou confuso? Dá uma lidinha aqui, ó. Perspectiva infantil, suspensão da linearidade temporal, tentativa de materializar lembranças da infância, incidência da memória sobre as imagens narradas e alternância entre impressões subjetivas e relatos. Aqui você já viu a abordagem possível. Então, a gente vai conferir agora se elas estão lá. Alguma coisa que você não conseguiu entender, volta. Por exemplo, suspensão da linearidade temporal da narração. O que é que significa isso? Você tem certeza? Suspender a linearidade é dizer assim, eu estou contando aqui, hoje é esse dia, aí eu começo a contar a história, a partir daqui, depois eu volto para o dia anterior, aí eu vou para 3 dias depois e depois eu volto para amanhã. Então, essa sequência aqui suspende a linearidade temporal que devia ser. Eu conto o que foi ontem, o que é hoje, o que é amanhã e o que é depois de amanhã. Eu começo e vou embolando. Tentativa de materializar lembranças da infância, você entendeu? Incidência da memória sobre as imagens narradas. O que significa isso? É a gente pegar aquilo que está narrando e começar a colocar ali algo de memória. Então, tenha certeza do que você vai procurar numa questão dessa, porque fica mais fácil fazer. Quer ver? A vida, às vezes, é como um jogo brincado na rua. Então, nós estamos falando aqui sobre a vida e eles colocam aí a comparação com um jogo de rua, um jogo brincado na rua. Estamos no último minuto de uma brincadeira bem quente e não sabemos que a qualquer momento pode chegar um mais velho a avisar que a brincadeira já acabou e está na hora de jantar. Então, os meninos estão ali brincando, né? Brincando com alguma coisa e estão ali empolgados e chega o mais velho com aquela cara blasé e diz assim, a mamãe está chamando para jantar. Certo? A vida afinal acontece muito de repente. Nunca ninguém nos avisou que aquele era mesmo o último carnaval da Vitória. O carnaval também chegava sempre de repente. Nós, as crianças, vivíamos num tempo fora do tempo, sem nunca sabermos dos calendários de verdade. O dia da véspera do carnaval, como dizia a avó Inhé, era dia de confusão, com roupas e pinturas a serem preparadas, sonhadas e inventadas. Mas quando acontecia, era um dia rápido, porque os dias mágicos passam depressa, deixando marcas fundas na nossa memória, que alguns chamam também de coração. Já entendemos o texto? Entendemos que até aqui ele fala sobre essa relação, depois ele coloca aqui que a vida acontece de repente, certo? Que a gente não é avisado, e ele entra aqui no reconhecimento do carnaval. Olha só. Significações afetivas que estão no texto pressupõem o reconhecimento da perspectiva infantil assumida pela voz da narrativa. Você consegue entender aqui que o narrador assumiu uma perspectiva infantil nessa primeira parte aqui, quando ele fala sobre o mais velho que vem chamar para jantar, certo? E aqui quando ele diz assim, como dizia a avó Nhé, certo? Então, ele assume essa perspectiva. Nossa resposta é a letra A. Mas não fique aqui, não. Continue. Suspensão da linearidade, como eu disse, é quando a gente começa a contar num dia, volta, conta o passado, se adianta, conta o futuro, e aqui a gente não tem isso. Por isso, a letra B está errada. Letra C. Tentativa de materializar lembranças da infância. Ele não está tentando, ele está colocando essas lembranças aí. Então, a palavra tentativa anula a letra C. Letra D. Incidência da memória sobre as imagens narradas. Ele não está narrando uma imagem e colocando as memórias dele naquela imagem. Seria o que mais ou menos isso aqui? Seria mostrar uma
por exemplo, uma igreja, tá? E ele vai dizer assim que quando ele era criança, ele gostava de ir lá e ele sentia um cheiro diferente na igreja e a luz não tem essa incidência da memória sobre imagens narradas. Letra E. Alternância entre impressões subjetivas e relatos. É quando ele conta alguma coisa que aconteceu, por exemplo, ele viu lá no meio da rua um carro virado e aí ele conta que ele começou a ficar meio preocupado com o que ele estava vendo e ele se aproximou. Não tem essa alternância entre o que ele está contando e o que ele está sentindo. Letra E também está errada. E a gente confirma aqui a letra A com o recado. Entenda o que cada um tá colocando para a gente, porque você vai fazer a questão com muito mais segurança. É isso. Mais uma questão para a gente poder fazer uma prova muito legal.